Dentro de você, há uma semente que Deus colocou com um propósito especial e único. Essa semente simboliza todo o potencial, chamados e promessas que Deus deseja revelar em sua vida. Assim como uma semente requer um solo fértil, água e luz para prosperar, o que Deus colocou em você também necessita de um ambiente de fé, obediência e perseverança para florescer plenamente. Entretanto, muitas vezes, essa semente enfrenta obstáculos que a impedem de crescer, e esses obstáculos geralmente vêm de dentro de você. Imagine que essa semente seja uma chama interior que Deus acendeu. Cada passo de fé que você dá faz essa luz brilhar mais intensamente, iluminando não apenas seu caminho, mas também o dos outros ao seu redor. No entanto, essa chama pode ser sufocada por camadas de sujeira que você, consciente ou inconscientemente, permitiu acumular em sua vida. Esses elementos agem como pesos desnecessários, como sombras que diminuem a intensidade da luz que deveria irradiar de você. Vamos considerar uma situação prática. Talvez Deus tenha chamado você para liderar uma comunidade, iniciar um novo projeto ou influenciar positivamente sua família. Porém, surgem dúvidas. Sou capaz? Sou a pessoa certa para isso? O medo do fracasso, insegurança quanto às suas habilidades ou comparação com os outros começam a aparecer. Esses pensamentos são como camadas de terra que você coloca sobre a semente que Deus plantou. Cada vez que você permite que esses pensamentos dominem sua mente, é como se estivesse cobrindo a semente com terra pesada, impedindo-a de germinar e crescer. A palavra de Deus nos ensina que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa não é apenas uma verdade espiritual, mas uma realidade prática. A forma como você se vê e encara sua situação determina suas ações, que, consequentemente, como a promessa de Deus se manifesta em sua vida. Se você não consegue visualizar o sucesso e o cumprimento do seu chamado, estará limitando o que Deus pode realizar através de você. Por isso, a fé é crucial. Ela permite que você enxergue além das circunstâncias, dos desafios e caminhe em direção ao futuro que Deus preparou para você. Pense na mulher com a hemorragia que acreditava firmemente que, se apenas tocasse na orla da veste de Jesus, seria curada. Ela não apenas acreditou, mas visualizou sua cura antes mesmo de ela acontecer. Ela se via saudável e livre de sua aflição, e foi essa visão alimentada pela fé que a fez agir. Ela não esperou que a cura viesse até ela. Ela foi em busca da cura. Quando ela tocou em Jesus, a cura já havia começado em seu coração. Esta história nos ensina que não basta ter expectativas. Precisamos ter uma fé ativa, uma fé que nos impulsiona a agir como se a promessa já tivesse sido cumprida. Agora, vamos falar sobre o medo. Muitas vezes, o medo tenta paralisar você. Talvez você tenha um desejo forte de iniciar um novo ministério ou lançar um projeto que glorifica a Deus, mas o medo lhe diz que você não é suficiente, que não está preparado. Esse medo é a sujeira que você permite sufocar a semente do chamado de Deus em sua vida. O medo é uma das forças mais poderosas e insidiosas que podem impedir você de alcançar a grandeza para a qual foi chamado. Ele tem o poder de corroer sua confiança, distorcer sua percepção da realidade, mais perigosamente, paralisá-lo. O medo pode assumir muitas formas: medo do fracasso, medo do julgamento, medo do desconhecido, medo de não ser suficiente. Cada uma dessas formas age como uma corrente invisível que o mantém preso e impede você de seguir em direção ao propósito de Deus para a sua vida. Imagine-se em uma encruzilhada, com um caminho diante de você, preparado por Deus, repleto de promessas, oportunidades e crescimento espiritual. Esse caminho, no entanto, não é isento de desafios e obstáculos. Talvez você veja montanhas altas representando grandes desafios ou um caminho estreito e difícil. O medo se aproveita dessas incertezas, sussurrando que você não conseguirá superar os desafios, que não tem o necessário, que pode falhar e que talvez seja melhor permanecer onde está. Esse tipo de medo é paralisante porque não apenas impede que você avance, mas também distorce a verdade sobre quem você é e o Deus que você serve. O medo faz você esquecer que Deus é soberano, que Ele está no controle de todas as coisas e que nunca o enviaria a uma batalha sem antes prepará-lo com tudo o que você precisa para vencer. Quando você se deixa governar pelo medo, está essencialmente dizendo que sua visão limitada do futuro é mais confiável do que a promessa de Deus que já garantiu a vitória. O medo do fracasso é talvez o mais comum e paralisante de todos. Ele se manifesta como uma preocupação constante de que, ao tentar cumprir o chamado de Deus, você falhará e será envergonhado. Esse medo é como uma sombra que paira sobre cada decisão, fazendo você hesitar, reconsiderar e, eventualmente, paralisando. O medo do fracasso faz você se concentrar em suas limitações,
em vez de confiar na força e sabedoria de Deus. Por exemplo, alguém chamado para iniciar um novo ministério pode questionar continuamente: e se ninguém aparecer? E se eu não conseguir lidar com as responsabilidades? E se eu falhar e decepcionar a todos? Esses e se são medos projetados para mantê-lo afastado do propósito que Deus tem para você. No entanto, o fracasso no reino de Deus não é o que parece. Mesmo quando você enfrenta desafios ou tropeça ao longo do caminho, Deus usa essas experiências para fortalecê-lo, ensiná-lo e prepará-lo para o que está por vir. Davi, antes de enfrentar Golias, poderia ter sucumbido ao medo do fracasso, especialmente quando todos ao seu redor duvidavam de suas habilidades. Mas ele confiou em Deus, sabendo que a vitória não dependia de sua própria força, mas da força do Senhor. Foi essa confiança que o levou à vitória. O medo do julgamento dos outros é outra barreira significativa que pode impedi-lo de alcançar a grandeza. Muitas vezes, o desejo de agradar os outros ou evitar críticas e rejeições pode fazer você esconder ou minimizar o que Deus colocou em seu coração. Esse medo impede você de agir com ousadia e fé, pois você está mais preocupado com a opinião dos outros do que com o que Deus o chamou para fazer. Esse medo é especialmente destrutivo, pois pode levar você a comprometer seus valores, esconder sua fé ou até mesmo desistir dos sonhos que Deus colocou em seu coração para evitar o julgamento dos outros. Mas Jesus disse: ai de vocês quando todos falam bem de vocês, lembrando-nos que seguir a Deus muitas vezes nos colocará em desacordo com o mundo. Pense novamente em Davi, que foi ridicularizado por seus irmãos e subestimado por Saul. Eles julgaram sua juventude, inexperiência e o consideraram inadequado para a batalha. Entretanto, Davi não deixou que o julgamento deles o definisse. Ele sabia que o único julgamento que importava era o de Deus, e Deus já havia declarado que ele seria vitorioso. O medo do desconhecido é outra barreira que pode ser extremamente paralisante. Quando você não sabe o que está por vir, pode ser tentador permanecer no conforto do familiar, mesmo que isso signifique estagnar sua caminhada com Deus. Esse medo faz você se perguntar o que acontecerá se as coisas não saírem como planejado, se você não souber o que fazer ou se perder o controle. Esse tipo de medo pode impedi-lo de explorar novas oportunidades que Deus colocou diante de você e pode levar você a evitar riscos necessários para o crescimento e o cumprimento do propósito de Deus em sua vida. Esse medo faz você se apegar ao conhecido e seguro, mesmo quando Deus o chama para algo maior. Mas a verdade é que, com Deus, o desconhecido nunca é realmente desconhecido. Ele conhece o fim desde o começo e suas promessas são sempre confiáveis. Deus o chama para dar passos de fé, não porque você tem todas as respostas, mas porque ele as tem. Abraão foi chamado para deixar sua terra natal e ir para um lugar que Deus lhe mostraria mais tarde. Ele não sabia exatamente para onde estava indo, mas confiava que Deus estava no controle, e, por obedecer a Deus, ele se tornou pai de uma grande nação. O medo, em todas as suas formas, é uma força que precisa ser confrontada e superada para que você possa alcançar a grandeza que Deus tem para você. Ele é a sujeira que tenta sufocar a semente do potencial e propósito divino dentro de você. Mas Deus não lhe deu um espírito de medo. Ele lhe deu poder, amor e uma mente equilibrada. A vitória já é sua, mas para que ela se manifeste, você precisa remover a sujeira, o medo, os pensamentos limitantes e os maus hábitos que podem ser grandes obstáculos ao crescimento espiritual. Acostumar-se à procrastinação, preguiça ou falta de disciplina em sua vida espiritual pode extinguir lentamente a chama que deveria arder dentro de você. Imagine um jardim que precisa de cuidados constantes. Se você negligenciar as necessidades dessa semente, permitindo que maus hábitos tomem conta, ela nunca atingirá seu potencial máximo. É por isso que é essencial cultivar bons hábitos, como a leitura diária da Palavra de Deus, a oração constante e a busca pela santidade em todas as áreas de sua vida. Esses hábitos são como a água e a luz que a semente precisa para crescer. À medida que você cuida do seu relacionamento com Deus e busca a sua presença diariamente, a semente do propósito de Deus em sua vida se fortalecerá e crescerá, ultrapassando os obstáculos que antes pareciam intransponíveis. Assim, ao enfrentar as adversidades e os medos, lembre-se de que a vitória já é sua. Deus está com você em cada passo do caminho, capacitando a superar cada desafio e realizando seu propósito em sua vida. Não permita que o medo, a dúvida ou a procrastinação o mantenham prisioneiro. Escolha acreditar em quem Deus diz que você é e no que Ele pode fazer através de você. Com fé, coragem e obediência, você pode remover as camadas que impedem o crescimento da semente e permitir que a promessa de Deus se manifeste em sua vida, produzindo frutos abundantes para a glória de Deus. Se você ainda está aqui, desejo a você uma jornada próspera e uma vida plena. Tenha um dia abençoado.